Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, seus e-mails. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, onde você pode nos enviar seus e-mails, suas sugestões, onde você pode mandar suas críticas e principalmente suas dúvidas. Hoje vamos falar sobre a fisioterapia na saúde. De que forma a fisioterapia pode te ajudar, pode te auxiliar, pode acrescentar algo mais na sua vida. De que forma o profissional fisioterapeuta e principalmente a medicina fisioterapeuta, ela pode agregar valor à sua qualidade de vida. Para isso estamos aqui com o Dr. Thiago Alvim, que é fisioterapeuta, empresário, trabalha com osteopatia e pilates. Doutor, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, de estar podendo falar da fisioterapia, junto com os nossos telespectadores aí na internet e no canal. Isso. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. Doutor, a medicina moderna, ela contempla hoje inúmeras técnicas, como a gente já citou aqui diversas vezes, tratamentos e inclusive com profissionais formados, especializados cada vez mais para amenizar a dor, sofrimento, até mesmo na busca da cura. Exatamente. Mesmo que as pessoas não consigam, doutor, buscar essa cura, ela vai amenizar a dor e buscando, claro, sempre resolver esse problema. O programa Vida e Saúde, ele sempre vem na busca dessa forma, de uma forma prazerosa, incansável, trazendo informações para que as pessoas possam, a partir daí, buscar essa qualidade de vida. A fisioterapia, professor, e como eu gosto sempre de citar aqui, dentro desses profissionais de saúde, Thiago, essa fisioterapia, ela só pode ser feita só pode ser procurada quando o paciente, o indivíduo, ele tem uma dor, ele tem algum problema, ou ela também pode ser preventiva? Não, inclusive, Luiz, quando as pessoas me perguntam sobre isso, era uma das minhas preocupações quando eu saísse da faculdade. Quando eu estava para sair da faculdade, era que se eu ia ficar sentado atrás de uma mesa, esperando os pacientes chegarem com alguma dor. E, na verdade, eu descobri que não, que pode ser de forma preventiva, inclusive logo que eu me formei, eu busquei me especializar no Pilates, que é uma forma de você estar buscando a qualidade de vida, uma forma de você estar melhorando o seu físico, para você realizar suas atividades, o que a gente chama de AVDs, atividades do dia, com mais qualidade, com mais destreza, sem alguns problemas de dor, de você pegar alguma coisa no chão, você tem que fazer isso da forma mais natural possível, O seu trabalho, se você é uma dona de casa, se você é um dentista, um advogado, que você possa realizar suas tarefas, de forma correta e sem sentir nenhuma dor. Maravilha, ou seja, ele vai agregar essa qualidade de vida que a gente tanto fala aqui no programa e não necessariamente somente quando alguma coisa aguda, uma dor, grita lá com ele, doutor? Exatamente, Maravilha. Você pode se antecipar a esse problema. Perfeito. É o que a gente fala bastante dentro da prevenção. O Brasil, ele está entre os líderes da saúde hospitalocêntrica, Exatamente. Ou seja, só apaga incêndio, só busca a partir do momento que alguma luz vermelha acende. Doutor Thiago, as principais patologias na área da atuação do fisioterapeuta, ela vem abrangendo aí cada vez mais algumas especializações maiores, não simplesmente as mais conhecidas. Eu quero que você cite, por favor. Então, a gente tem tá numa abrangência, está entrando numa abrangência dessas patologias. Por exemplo, a estética, a reumatologia, a cardiologia, a pneumologia, A ortopedia é a mais comentada, a mais corriqueira, Dentro da ortopedia tem outras áreas também, Tem a desportiva, que entra na parte esportiva. Então, assim, a fisioterapia hoje, ela consegue estar aliada a vários tipos de patologia. A patologia psicossomática, As patologias e os profissionais, eles se assim. completam? Então, alguns, eles tendem como eu, por exemplo, me preocupei mais na parte da ortopedia, que é uma área que eu me identifiquei mais, a ter várias ferramentas, Eu costumo falar que a gente tem uma caixa de ferramentas, então eu fiz vários cursos, para a gente poder estar
oferecendo o melhor para o paciente, né? Maravilha. Mas dentro da fisioterapia, você vê o profissional, por exemplo, da neurologia, por exemplo. Tem a neurologia pediátrica, a neurologia adulto, né? Então, eles se dividem, né, dentro da própria área, né? Perfeito. Os fisioterapeutas, eles também podem trabalhar na medicina do trabalho? Existe uma área específica para isso? Questão de legislação também é bem amplo? Agora está sendo mais, né? Antes era uma área restrita ao médico, né? A questão dos laudos, né? Os magistrados estão aceitando também o laudo do fisioterapeuta, né? Através da portaria no COFITO, que é o Conselho Federal, né? de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A gente também está podendo dar os laudos. Inclusive é uma área assim, que vem crescendo bastante dentro das empresas, né? Que é ter o profissional da fisioterapia para antecipar um problema com o trabalhador. Até falando um pouco sobre isso, Thiago, o que acontece? Eu já trouxe aqui até alguns profissionais do direito, apesar do nosso programa ser de saúde, onde ele citou justamente essa questão preventiva, porque as empresas hoje têm tido essa preocupação e também querem agregar qualidade no trabalho do profissional, da empresa. Então, isso vem de encontro, porque antigamente as pessoas se preocupavam muito na questão custo. É claro que para a empresa é sempre muito importante o custo, mas o que acontece? Você como fisioterapeuta sabe muito bem que a médio e longo prazo, conforme algumas posturas, e me corrija se estiver errado, doutor, esse profissional ele vai ter problemas, ele vai dar um custo para a empresa, ele vai perder qualidade, produtividade, correto? Olha, Luiz, eu tenho até um projeto que eu venho desenvolvendo dentro da cidade de Bauru, né, e mostrei para alguns empresários. O meu problema foi a questão que os empresários veem isso como um custo realmente. Isso. Né? E, na verdade, o que a gente veio para resolver? Veio para diminuir esse custo, né? Um investimento. Perfeito. Você ter um fisioterapeuta hoje dentro da sua unidade, né? Você está ganhando em qualidade, o seu colaborador ele vai trabalhar mais satisfeito, sem dor. Né? Às vezes o colaborador ele não avisa, não fala tanto da dor dele, né? Porque fica com medo de perder o emprego e tal. Mas assim, você tendo esse profissional ali, aliado ao ponto de atendimento, de bate-pronto mesmo, né? Perfeito. A partir do momento que aconteceu um problema, ou antecipando esse problema, né? Pode dar muito mais qualidade para o colaborador dentro da empresa. Né? Perfeito. Dentro da reabilitação, né, a gente encontra aí vários atendimentos. Mas antes disso ainda, a idade mais atendida, existe um padrão, Thiago, de pessoas que são mais atendidas ou isso varia conforme a área? Ou você tem uma faixa etária, vamos falar aí entre crianças, adultos e idosos, existe uma faixa etária aí que é a que mais procura o fisioterapeuta? Olha, Luiz, eu estou acostumado com o seguinte, o adolescente ele vem para um problema postural, né? Ele vem, na verdade, os pais o trazem, né? Com uma questão mais postural. A criança, somente se ela teve um acidente, se quebrou um braço, se ela precisa fazer, né, uma mobilização, né, no membro e voltar a ter os movimentos, né? Porque criança é muito mais ativa. Então. Porém, tem o que a gente vai trabalhar com isso agora dentro de Bauru, né? Nós estamos formando um grupo aí para atendimentos com osteopatia para bebês, né? Bebês e pediátrica, né? Trabalhando em cima de refluxo, de cólicas, né? De assimetria de crânio. Então, assim, algumas coisas que você pode prevenir, né? Para que isso não venha evoluir como uma disfunção no paciente, né? Na criança. Então, assim, normalmente o adulto mais vamos supor, na melhor idade, digamos assim, né? Ele procura mais. Ele acaba tendo uma procura maior. Porque ele já tem uma predisposição, né? Ele de repente já é um aposentado, então ele tem um horário mais maleável e está sofrendo mais, né? Pelos desgastes mesmo que a gente falou, né? Do trabalho, da vida do dia a dia, né? Os anos acabam cobrando Exatamente, vem cobrar depois isso daí, né? O adulto jovem, mais ou menos, ele vem porque ele fica limitado com alguma coisa, né? A dor, quando limita o adulto jovem, né? Ele vem procurar o fisioterapeuta também. Né? Isso está dentro da próxima pergunta até, Thiago. A reabilitação
por diversos motivos, ou uma cirurgia, um acidente, uma questão postural, uma sobrecarga de peso, ela, por diversos motivos, ela vai ser auxiliada pela fisioterapia. De que maneira a fisioterapia auxilia, Tiago? Eu queria que você explicasse isso, por favor. Olha, a fisioterapia é um mecanismo, doutor Luiz, que ela vai acelerar a melhora desse paciente, tá? Algumas pessoas podem ter falado assim, mas eu já tive dor lombar e resolveu sem fazer nada. E isso pode acontecer nos primeiros sintomas, né? Depois, o fisioterapeuta entra com diversos recursos, né? Recursos de eletroterapia, de técnicas manuais, através de algum trabalho dentro de uma piscina, na água, né? Acupuntura, ventosa, que agora saiu muito na Olimpíada passada. Né? Então, assim, é um leque muito grande de fatores que a gente pode estar utilizando com esse paciente. Certo. Né? A própria osteopatia também. Né? Se o paciente for um paciente de AVC, se for um paciente acamado, né? Entrar com foco na reabilitação neurológica também. Então, assim, são várias formas que o fisioterapeuta tem como trabalhar. Diferente, por exemplo, da que a gente está falando da medicina, né? Isso. A medicina, ela fica um pouco limitada na medicação e na intervenção cirúrgica, né? Qualquer coisa. O que o médico ele tem utilizado muito? Ele tem indicado mais a fisioterapia, né? E feito um trabalho conciliando isso daí, né? Ou seja, ele entra com a medicação e indica o fisioterapeuta para poder fazer uma reabilitação. A gente fala bastante na reabilitação porque é o que mais as pessoas acabam procurando e lembrando do fisioterapeuta, né? Olha, eu tô com uma postura, tô com uma dor nas costas, uma dor na coluna, um problema lombar. E a gente viu esse tempo atrás, até foi bastante divulgado também pelo WhatsApp, uma reportagem que falou bastante agora da questão do celular, que o ser humano ele já está tendendo, né? Porque ele fica ali muito no telefone, né? Já é uma postura normal, já está... Então, o homem, ele na reportagem até diz, você deve ter visto, né? Ele até virar o Homo erectus, né? E agora ele está regredindo um pouquinho porque ele já se acostumou. E mostrou muita gente, sabe, Tiago? Foi uma preocupação até muito grande, a gente que tem filho, né? Foi uma preocupação muito grande porque as pessoas já têm essa tendência realmente, né, a ficar com essa postura. E a reabilitação acho que passa por isso também. Né? Essa questão eu até brinco com alguns colegas que falam assim, a fisioterapia está com o futuro garantido. Não é? Porque assim, o que acontece? As pessoas... elas perdem um pouco a noção do tempo que elas passam naquela mesma postura. E eu falo assim, não é somente o celular. Né? Às vezes você está deitado num sofá, achando que está numa postura confortável e aquilo pode estar te causando um desgaste também, que é mais ou menos o que repete na questão do celular. Né? A cabeça anteriorizada, né? Os estudos mostram que isso daí vai gerar um peso na cabeça de 20 até 25 quilos. Exato. Entendeu? Então você imagina, as estruturas que seguram isso daí, que estão responsáveis por estabilizar as articulações, elas sofrem muito. Isso pode ficar muito grave, né? Pode sim, pode ter hérnia cervical. Era um quadro, dificilmente acontecia. Hoje está ficando corriqueiro a hérnia cervical, né, que é um problema seríssimo. E eu falo para os meus pacientes, o que acontece com a parte de pescoço, né? Eu falo assim, que os nervos que saem do pescoço, né, são muitas terminações nervosas. Por quê? Para você fazer o movimento de pinça, você precisa de uma sensação muito grande. Diferente de um caminhar, por exemplo, né, que é um movimento mais grosseiro. Perfeito. Então sai muita terminação nervosa do pescoço para o braço, né, que pode estar sendo pinçado nesse movimento aí, né, gerando dormências. E aí a pessoa vai relatar o quê? Eu estou com uma dor no punho. Um formigamento. Um formigamento, exatamente. E acha que o problema dela está no punho, enquanto na verdade o problema está no pescoço. No pescoço, na coluna exatamente. E assim por diante. Se a pessoa às vezes tem uma dor na perna, isso já está irradiando de um problema dorsal e assim por diante. Exatamente, de um problema lombar, de quadril, né? Maravilha. A gente vai para o intervalo, doutor, mas antes disso eu quero já deixar uma pergunta no ar, como a gente já faz isso de praxe. Quais as principais técnicas utilizadas na fisioterapia? É claro que são várias, mas eu quero que você cite pelo menos aí umas 3 principais. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.
Oi, gente, eu sou a Nath Graciano e está começando mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai conhecer o curso de fisioterapia da FIB, gente. Qualidade top, profissão bonita. Vamos lá? Eu tô aqui na clínica e olha que incrível que é esse lugar, gente. A estrutura é muito top. Também vi vários laboratórios enormes, é muito bacana. Mas essa profissão não é só ciência, tecnologia. Existe uma formação forte em valores humanos. E de valor humano, o corpo docente também é nota 10. Professora, qual que é o diferencial do curso da FIB? Um dos diferenciais é a estrutura, que é muito diferenciada, como vocês podem ver. Os professores também, todos são graduados, mestrado e doutorado. Os nossos alunos passam em provas, aprimoramentos em universidades públicas. Toda essa estrutura é para a formação do aluno, para contribuir para o aluno realmente, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele ter condição de atender e de fazer o melhor para o paciente, que é sempre o nosso objetivo. Gente, eu tô tão ruim, eu tô gravando tanto. Eu posso deitar numa maca daqui a pouco? Você cuida de mim? Cuido, pode. Graças a Deus. A clínica é um show à parte, atende a comunidade fazendo uma prestação de serviços fantástica. E tem também os laboratórios, microbiologia, histologia, parasitologia, imunologia e outras vias. Tudo muito atualizado, muito profissional, muito FIB. O que eu mais gosto aqui na FIB é a liberdade que nós temos em conversar com os professores, devido ao companheirismo e pela infraestrutura apresentada. Os pontos fortes dos laboratórios aqui do curso de fisioterapia é o de anatomia, onde nós tratamos diretamente com o corpus, e mais o ginásio laboral, onde a gente tem contato com todos os aparelhos cinese funcional. Aqui no curso de fisioterapia da FIB, nós utilizamos muito o FIB da comunidade, onde a gente presta serviço à faculdade junto à comunidade, preparando e apresentando o curso de fisioterapia. Fisioterapia, que bonito, hein? E se você curtiu a matéria, não esquece de deixar o seu comentário aqui, beleza? Tem tudo lá no site sobre a profissão. Valeu! Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando da fisioterapia na saúde, de que maneira ela agrega valor à sua vida, como ela atua de forma preventiva e também, claro, quando você tem alguma dor, na questão da postura ou até mesmo com tratamento. Para isso, estamos aqui com o Dr. Thiago Alvim, que é fisioterapeuta, empresário e inclusive trabalha também com osteopatia e pilates. Doutor, nós falamos aqui antes de terminar o bloco, e nós perguntamos as principais técnicas da fisioterapia. Eu quero que você cite, por favor, claro, aí resumidamente, as 3 principais, para que a pessoa aí já possa fazer a procura ou entender o porquê que ela está atuando na fisioterapia. Certo, Lúcio. Como você falou, as 3 técnicas principais vai depender um pouco do problema do paciente. Mas as mais conhecidas. Hoje a gente está com pilates muito acima da média, Hoje tem estúdio de pilates espalhado na cidade inteira. Quando eu comecei, todo mundo falava na moda. É a moda, tinha RPG, tinha acupuntura, tinha o pilates começando. Hoje a gente já vê isso aí, eu estou há 12 anos trabalhando com pilates, já vê que já não é mais moda, já é uma coisa que pegou. Então a gente pode dar essas características. Dentro da ortopedia, por exemplo, o pilates, a acupuntura, que é uma técnica bem importante, trabalho de liberações. E a osteopatia eu digo também que é uma técnica menos conhecida, porém é uma técnica de um resultado absurdo. Lógico, eu não vou falar aqui, ser hipócrita de falar que vai resolver todos os problemas. Não é isso. Tem técnicas que você vai trabalhar com Mackenzie. Mackenzie é uma outra técnica, eletroterapia, a hidroterapia, Mas isso é um tratamento contínuo, Exatamente. Inclusive, eu queria fazer uma observação, é que assim, eu pego os pacientes hoje, o que geralmente eles querem é o efeito imediato.
Mas eu gostaria que todos lembrassem que a fisioterapia, né, o tratamento da fisioterapia funciona desta forma, de uma forma de tratamento, né? Tem muita gente que para a dor, eu costumo brincar, que parou a dor, acabou o amor com o fisioterapeuta. Acabou, né? Acabou. Ele já pega e se dá alta, né? Mas aí o que acontece às vezes? Volta com um problema um pouco maior, né? Perfeito. E aí você lembra do paciente, você fala, puxa vida, esse paciente, ele parou o tratamento no meio e agora ele teve esse problema maior aí, né? Então pode concluir, por favor. Só lembrando que é assim, a fisioterapia é um tratamento, né? Só que as pessoas têm que esperar um pouquinho mesmo, né? Tem que perseverar no tratamento ali que vai dar tudo certo. É como a medicação, né? A pessoa toma uma medicação, ela acha que, por exemplo, está tomando um antibiótico, um anti-inflamatório, enfim, a medicina em si, ela vem atuando dessa forma, ela é um conjunto, né? Não é simplesmente a pessoa sumiu a dor, ela para. Né? É até pior, porque aquilo pode agravar e vir com um sintoma muito maior. Você né? falou nessa questão do antibiótico, está falando na televisão todo dia aí sobre as bactérias super resistentes, superbactérias, né? Então por quê? Porque às vezes o paciente faz um tratamento até de forma aleatória, né? Fala, vou tomar logo um antibiótico e faz essa automedicação que não deve ser feito, né? Tem que sempre procurar um médico para isso e acompanhar realmente a forma correta de se tomar essa medicação. Perfeito. O recém-nascido, ele já pode fazer fisioterapia? Como eu adiantei um pouco, a gente tem um caso da osteopatia, né? E eu tenho, na minha página, no Facebook, eu tenho falado um pouco do torcicólogo congênito, né? Mostrado alguns vídeos lá. É a criança que já nasce com um torcicólogo, né? E isso na criança ela é bem dolorido, né? Então assim a criança pode até ter mesmo algumas disfunções, né, na evolução dela por conta desse torcicólogo, né? Tá. Uma má formação e tal por conta desse torcicólogo mesmo. Entendeu? Então, assim, o recém-nascido é também extremamente importante passar pelo profissional de fisioterapia. Os profissionais de esporte também utilizam bastante a fisioterapia, tanto antes, durante e depois também, né, doutor? Olha, desde da época no futebol em si, né, a coisa ganhou um certo espaço, né? Exato. Desde a época do Romário, né, na Copa, quando ele começou a fazer a fisioterapia, depois veio o Ronaldinho, né, com aquele problema todo, e todo mundo falava que ele já estava, né, desenganado para o futebol, e ele conseguiu mais uma taça para a gente. Né? Então, assim, depois desse tempo todo aí, a fisioterapia no esporte, ela teve um crescimento muito grande. Né? Ela teve um crescimento, teve um destaque, e aí, assim, os clubes que não tinham começaram a investir mais, né, através da fisiologia, através de preparação, né, para o profissional não ter a lesão, né, prevenção da lesão e após também, se caso acontecer a lesão, né, ele ter todo um aparato ali. Eu lembro que numa palestra com o Dr. Filé, que foi o fisioterapeuta do Ronaldinho na época, ele falava que ele fazia sessão com o Ronaldinho de manhã, de tarde, de noite, ininterruptos. Sem parar. Sem parar para que ele voltasse. Exatamente. Então você vê a vantagem de se fazer a fisioterapia nesses casos. Né? Doutor, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e eu quero que você oriente, por favor, aí, o profissional, o fisioterapeuta, ele deve ser inscrito em algum conselho? Existe um conselho? Qual que é a importância de tudo isso? Olha, Luiz, hoje mesmo, eu assisti numa televisão de manhã, antes de ir para o consultório, eu vi uma reportagem sobre vendas de diploma. E aí eu vi alguns universitários falando, né? Foi, puxa vida, a gente passa 5 anos dentro de uma universidade, né? E vai lá um espertalhão e quer comprar um diploma. E eles estão levando esses diplomas falsos nos conselhos, para se registrarem no conselho. A sorte é que os conselhos, né, eles têm essa busca pelas faculdades, claro, né, eles vão atrás mesmo e acabam identificando esse diploma, né, comprado, né, esse diploma falso. Perfeito. Então, assim, eu vejo o nosso conselho, por exemplo, como o conselho da farmácia, conselho da odontologia, da medicina, extremamente importante, inclusive para usuários da fisioterapia.
né? Para que ele saiba a seriedade daquele profissional. Exatamente. Se você tiver dúvida quanto ao profissional que você está buscando, você antes ir ao site do Conselho, né? Que no caso aqui é o CREFITO 3, né? No estado de São Paulo, e você procurar pelo seu fisioterapeuta, ver se ele está inscrito, porque isso te resguarda de qualquer coisa que venha te acontecer. Maravilha. Né? Qualquer coisa que pode estar te acontecendo de errado, né? Você pode estar pesquisando lá. Maravilha. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que pela agradeço mesmo, participação, pelas brilhantes explanações. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa. E lembrando sempre aí, claro, que as portas estão abertas para você. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. E quando precisar, eu estou aqui. Beleza. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando mais uma vez do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, onde você manda as suas sugestões, seus e-mails. Quero agradecer aqui ao e-mail da doutora Daniela Mores, é biomédica lá em Botucatu, e mandou aí para nós algumas perguntas, inclusive também algumas dicas. Muito obrigado. A você também, muito obrigado pela presença. Pratique qualidade de vida e uma boa vida a todos. Um grande abraço.